Boa tarde a todos e a todas. Eu saúdo aqui os presentes, eu faço aí na pessoa do nosso presidente aqui da mesa. E também agradeço essa honrosa oportunidade de estar aqui participando desse evento tão importante sobre um tema que nos é caro não apenas aos povos amazônicos, mas a todos os brasileiros e mais, e digo ainda mais, a toda a humanidade. Até pelas razões que estão bem expostas, pelas razões científicas e naturais estão bem expostas aqui nesse evento. Bom, o tema que tratarei, ele versa sobre esses aspectos da poluição e nós vivemos num planeta que, embora se denomine Terra, na realidade ele é o planeta Água, né? Porque é a fonte da vida, né, dentro desse planeta. Só existe vida, e nós vamos ouvir aqui, ainda logo mais à frente, uma palestra específica sobre esse tema, por causa da existência da água nesse planeta, né? E é hoje reconhecida também como um ouro azul, tal a sua importância em todos os sentidos para a humanidade. Mas o que acontece é que esse ouro azul ele está inserido também dentro de um contexto de uma economia marrom, ou seja, uma economia marcada pela poluição, pelo uso predatório, pela sobreexploração. E nós vivemos, como foi muito bem acentuado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, nós vivemos numa sociedade marcada por riscos, né? E dentro dessa concepção, eu quero destacar 3 pontos que são, a meu ver, relevantes. Primeiro, o caráter multifatorial da poluição, porque hoje, desde a poluição, nós falamos da poluição, estamos falando, o foco aqui é a poluição hídrica, mas nós temos poluição por ondas eletromagnéticas, a poluição atmosférica repercute na qualidade das águas, ou seja, são muitos os fatores poluentes e quase todos também marcados por uma invisibilidade. Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão da contaminação de pesticidas, que na Amazônia é grave, apesar de toda essa reserva de água, essa pátria de água que é a Amazônia. Então, isso é marcado por uma invisibilidade. E não, essa invisibilidade, tanto no aspecto material, que muitas vezes, por exemplo, falamos na poluição por ondas eletromagnéticas, isso é invisível. Mas não é só nesse sentido. A invisibilidade também nas respostas que o poder público oferece a esses problemas que são de extrema gravidade e importância. É o que redunda no que Beck chama de irresponsabilidade organizada, ou seja, está tudo muito bem organizado. Nós temos uma estrutura de gestão, órgãos de gestão na esfera federal, na esfera estadual, nas esferas municipais, mas ninguém é responsabilizado por coisa alguma, né? Então, esse é um ponto que Beck destaca e que aqui eu ilustro de maneira muito, assim, bem limitada, tal a abrangência e a dimensão dessas questões e desses riscos a que estamos expostos aqui nessa pátria da água, né? Destacando que no Brasil estima-se que mais de 5 bilhões de litros de esgotos lançados diariamente sem tratamento nos corpos hídricos, né? Então, isso acontece em quase todo o Brasil, principalmente na Amazônia, nos estados amazônicos, né? Isso é uma realidade, vamos dizer assim, é o comum, né? A despeito dessa grandeza do abastecimento e vamos dizer assim, da relativa abundância de recursos hídricos em todo o país, porque temos apenas uma região de semiárido em que esse recurso não está tão bem distribuído, mas ainda assim 10% dos brasileiros não têm acesso à água tratada. Bom, e nós vamos falar aqui do direito à água, e obviamente que o direito à água é direito à água de qualidade, né? E ainda destaco o fato de estarmos exportando virtualmente água, né? Nós estamos aqui e vamos falar um pouco sobre o impacto dessas atividades econômicas do agronegócio na Amazônia brasileira, e nós vamos ver que uma quantidade expressiva
né, de água é exportada virtualmente nas plantações, nas commodities que são exportadas, muitas vezes para alimentar suínos, alimentar animais em outros países, né. Foi falado aqui pela manhã sobre o impacto do desmatamento, né, nos recursos hídricos, né. Isso é uma questão dramática. Há cerca de 20 anos atrás, eu fui convidado para um painel sobre mudanças climáticas, mais de 20 anos isso, né? Sobre mudanças climáticas em algumas instituições de pesquisa norte-americanas. Na época, pouco se falava em mudanças climáticas no Brasil. E indagamos alguns pesquisadores, cientistas, né, que estavam pesquisando o tema já há muitos anos, quais seriam como isso seria percebido no Brasil, essas mudanças. E tudo que se falou, que aconteceria no Brasil nesses 20, 30 anos, as previsões a partir do volume de gás carbônico na atmosfera, tudo isso se concretizou. Nós tivemos, por exemplo, secas na Amazônia. Era algo impensável há 20 anos atrás. E já vimos grandes secas na Amazônia, né? A Amazônia chovia quase todo dia. Nós não tínhamos ciclones no Brasil. E os cientistas disseram, vão começar ciclones a partir do sul, mas vão chegar ao centro-oeste do Brasil e outras regiões. Essa semana passada nós tivemos um ciclone em Cuiabá, foi bem localizado, mas foram ventos de mais de 120 km por hora, com grandes prejuízos, né? Basta dizer que um campus da UFMT, numa cidade do interior do Mato Grosso, na semana passada foi quase todo destruído, mais de 30 árvores de grande porte arrancadas por ventos também de mais de 100 km por hora. Então, são fenômenos que refletem vamos dizer assim, uma tragédia anunciada, né? Isso significa, e aqui esse mapa é um mapa do INPE, mostrando exatamente o transporte que nós vimos tão bem ilustrado nessa apresentação que tivemos aqui pela manhã. Num encontro, num seminário organizado pela Jufer, nós tivemos neste ano passado em Altero do Chão, aqui no estado do Pará, no vizinho estado do Pará. E fomos um grupo de juízes, fizemos uma viagem, né? O doutor Ilan estava presente, entre outros juízes aqui, a doutora Mara também. Fizemos uma viagem de barco até uma comunidade indígena e também uma comunidade tradicional, por dentro do Tapajós, foi algo realmente muito lindo. Mas eu fui questionado por um dos professores lá da Federal dali, dizendo o seguinte, por que não levou os outros magistrados de ônibus para eles verem como é que está a situação real do Tapajós, né? E eu consegui aqui umas imagens ali, embaixo ali da região de Santarém, né? O que está marcado em cor escura ali já são os desmatamentos no entorno ali do Tapajós, né? Na realidade, isso é consequência também da rodovia transamazônica, da implantação da transamazônica, mas principalmente da expansão do agronegócio ali na região do Tapajós. Ou seja, nós temos ali um paraíso ecológico que está ameaçado, né, seriamente ameaçado. A mesma situação nós vamos ver aqui no entorno do Parque Indígena do Xingu. O mapa mostra ali também o desmatamento no entorno do parque. Eu trabalho com algumas organizações ambientais, entre elas o Instituto de Direito por um Planeta Verde, e uma dessas organizações tem um trabalho com uma comunidade indígena lá no Xingu, e já estive lá também visitando, e fazemos um trabalho de apoio à recuperação de algumas áreas que lá foram degradadas, com jovens indígenas, na aldeia do povo lá dos Iujás. E fizemos um trabalho com jovens indígenas, um investimento grande, ensinando-os a plantarem agroflorestas. Depois de praticamente 1 ano e meio de trabalho, todo aquele trabalho foi destruído por um incêndio que originou das bordas do Parque Nacional do Xingu, ou seja, essas plantações. E o que é mais grave, os rios, os principais cursos d'água que formam o rio Xingu, estão todos fora do parque. Ou seja, levam para dentro do rio Xingu um volume muito expressivo de agrotóxico.
né? Então, os indígenas que se abastecem no Xingu estavam reivindicando um poço semi-artesiano ou artesiano em função de que a qualidade da água em determinadas épocas do ano é de alto risco à saúde e eles percebem isso, né? Então, nesse contexto, né, um desafio se coloca, que é como conter esses desmatamentos que são identificados e irresponsavelmente ignorados. Porque hoje, com a tecnologia que nós temos nos estados, né, e eu trabalhei como procurador do estado muitos anos, estou agora aposentado, mas muitos anos dentro do órgão ambiental, e o estado tem um sistema, Mato Grosso é assim, o Pará, o Amazonas tem um sistema de acesso a imagens digitais que em tempo real permitem identificar desmatamentos. Mas 20%, 30%, às vezes mais do que isso, dos desmatamentos identificados não são sequer autuados, são ignorados, né? O que na lei de crimes ambientais configura crime. Nós vamos ouvir aqui hoje uma exposição que o professor Eládio Lecei e também o desembargador Eládio Lecei tão bem aborda, né? Então, são criminosamente ignorados e ninguém é responsabilizado, né? Então, a realidade é que essa produção e essas imagens aqui, ó, são nascentes do rio Xingu. Essas imagens aéreas ali são no entorno do Parque Xingu. Então, mostra a situação de degradação de áreas de preservação permanente, ou seja, uma série de crimes ambientais, né, que caracterizam uma produção absolutamente insustentável, né? Na realidade, como Edgar Morin fala, e eu gosto muito dessa frase dele, quando ele diz que a nossa noção de desenvolvimento ainda é muito subdesenvolvida. Ou seja, né, nós consideramos que isso seja um desenvolvimento e estamos aqui batalhando. As políticas públicas estão direcionadas para um incentivo a um superávit primário. Precisamos aumentar a exportação, precisamos produzir mais. Como foi falado hoje pela manhã, a população está crescendo, isso justifica a abertura e expansão de novas fronteiras agrícolas, o avanço sobre o Cerrado, que está praticamente dizimado, né? Ou seja, nós estamos caminhando com o Cerrado, onde estão as nascentes dos principais rios brasileiros, em situação muito delicada, né? Rios como o Araguaia, o Paraguai. Agora, recente, a questão de 15 dias, houve uma grande mortandade de peixes lá nas nascentes cabeceiras do rio Paraguai. O Ministério Público investigou e concluiu que era uma quantidade muito grande de agrotóxico que foi carreado para os cursos d'água, né? Então, qual o custo desse superávit primário? O custo ele é socioambiental, não é só um custo ambiental. Mas se formos falar do custo ambiental, primeiro, nós temos incentivos aí concedidos pelo Estado que, na realidade, é muito difícil mensurar o volume de incentivos, porque tem incentivos nos estados, né, só nos estados, no estado de Mato Grosso, durante o governo de um ruralista recente, que foi ministro, inclusive, de Meio Ambiente, o Estado gastou mais com incentivo ao agronegócio do que com a educação e a saúde no Estado. Os orçamentos da educação e da saúde são menores do que incentivos identificados pelo Tribunal de Contas, são relatórios do Tribunal de Contas. Mas o incentivo, não, aí tem o incentivo da Lei Candir, tem incentivos previdenciários, ou seja, não é fácil mensurar o volume de incentivos. Mas, ademais dos incentivos que são explícitos, existem também aqueles implícitos, que é a leniência do Estado na responsabilização dos infratores, a omissão do Estado na fiscalização, a responsabilidade dos agentes públicos que não fiscalizam e que estão, de certa maneira, apoiados por políticas públicas e pela falta de vontade política, né? Então, além desse custo, temos o custo do ponto de vista estritamente ambiental, que eu cito aqui apenas um aspecto dele, que é emprego no país de cerca de 20% do agrotóxico comercializado no mundo. Ou seja, 20% do que se produz de agrotóxico no mundo é utilizado no Brasil, o que dá 7 litros per capita, né, ao ano. Bom, naturalmente que aqui no Amazonas está reservado para cada um dos senhores aí 1,5 litro por ano, porque no Mato Grosso nossa quantidade é um pouco maior, são 20 litros por ano no mínimo, né? O fato é que
entre esses contaminantes emergentes, para os quais não existe nem tratamento convencional, ou seja, um método efetivo para a remoção desses contaminantes, como agrotóxico e outros, né? Aí cito, né, não além das pesticidas, né, produtos farmacêuticos que são excretados e que vão parar nos corpos hídricos, né, produtos químicos, ou seja, um amplo rol de químicos que são denominados aí de contaminantes emergentes, né? Perdão, que eu passei, e que nós não temos nem como eliminá-los adequadamente. Menos de 20% é removido do ambiente, né? Eu cito só um exemplo de como é que a legislação vai se adequando para essas necessidades da expansão do agronegócio, né? Nós temos uma legislação, tínhamos uma legislação para regulamentar a contaminação, a avaliação da contaminação de água que é servida no abastecimento público e que seguia os padrões da Organização Mundial de Saúde, né, que é a mesma da União Europeia. Segundo a qual são no máximo 5 agrotóxicos por mostra d'água e no máximo, por exemplo, do glifosato seria no máximo 5 microgramas por litro d'água. No Brasil, isso a portaria de 2011 modificou, ou seja, não há máximo total, ou seja, pode ter 15, 20 mostras de agrotóxico na água. E o glifosato, que é um dos mais usados, o máximo que era de 0,5 microgramas passou para 500 microgramas por litro d'água. Ou seja, é um aumento de 1000 vezes mais tolerado um produto que é cancerígeno, que provoca um disruptor endócrino, ou seja, provoca... Isso é um problema tecnológico ou de gestão, né? Na realidade, a vulnerabilidade ela se dá em função do que o que não é medido não é gerenciado. Então, o Ministério, o MAPA tinha um levantamento e divulgação do nível de contaminação de alimentos, isso parou em 2015, não se faz mais esse tipo de divulgação, ou seja, né, é a invisibilidade do risco. A população está desinformada, né, não sabe que a água que está bebendo pode estar contaminada, que o alimento que está comendo frequentemente está contaminado em níveis acima do que seria tolerável segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Há um ponto que, num desses municípios que foi aqui citado, de Lucas do Rio Verde, que é o município que tem todo um programa aí de divulgação, marketing, dizendo Lucas legal, o município está, do ponto de vista legal, em dias as propriedades estão no cadastro ambiental rural, todas as grandes propriedades, porque são de grandes plantadores de soja que querem, né, internacionalmente dizer que eles estão legal e cumprem a lei do país. Então, nesse município, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso fez um estudo juntamente com a Fiocruz e constatou que o leite materno de todas as mulheres pesquisadas dentro do município está contaminado com agrotóxico. O ar coletado nas escolas do município está contaminado em níveis acima do tolerável. E assim, os poços artesianos, todos que foram pesquisados, estão contaminados. E ficou só nisso, ou seja, não avançamos em nada, porque mexer em Lucas significa mexer em toda uma cadeia produtiva que é insustentável do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. E nós estamos aí com, né, falamos e já ouvimos tantas vezes falar da vedação, o princípio da vedação de retrocesso, mas isso que eu citei, o exemplo da água, o exemplo do Código Florestal que foi falado aqui, só sinalizam que retrocessos são possíveis, não estão vedados no Brasil, né, são toleráveis e devem ainda se agravar mais, porque a legislação é que vai ter que se adequar aos padrões que vão ficando cada vez mais fora do que seria indicado e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Ainda com relação, por exemplo, áreas úmidas, nós temos aqui na Amazônia, e elas são extremamente importantes para a conservação biológica, para a biodiversidade, e nós temos extensas áreas úmidas na Amazônia, né? Ali só no Mato Grosso nós temos
3 pantanais grandes. É o Pantanal Mato Grossense, que é mais conhecido, que tá, uma parte dele está na Amazônia, mas temos o Pantanal do Araguaia e temos o Pantanal do Guaporé, que estão sendo degradados. E isso constava da legislação estadual de meio ambiente, dizendo o Pantanal do Araguaia, o Pantanal do Guaporé, e tendo em vista a pressão para uso e exploração dessas áreas, qual foi o recurso das autoridades mato-grossenses? Excluir a referência Pantanal do Araguaia e do Guaporé, não são mais pantanais. Ou seja, apesar de ecologicamente serem considerados pantanais, legalmente, não. Ou seja, as atividades podem acontecer naturalmente. Isso me lembra muito quando eu estava fazendo doutorado na Federal de Santa Catarina e um professor denunciou que tinha um depósito de material radioativo que, na universidade que não estava devidamente sinalizado e cercado com as cautelas e placas, né, recomendadas. Era qualquer criança podia pular aquela cerquinha pequena, ir lá, entrar e manipular coisas que estão radioativas. A saída e isso ele representou o Ministério Público Federal, a saída do reitor foi mandar retirar as placas que diz que era radioativo. Estava lá identificado, então tira a placa. E realmente aí ninguém vai saber o que está acontecendo ali. Bom, e nós tivemos um retrocesso muito grande com o Código Florestal no que diz respeito à proteção dessas áreas úmidas, né? Além dessa vulnerabilidade legal, e nós temos aí que nos valer da Convenção de Ramsar para as áreas úmidas, que é, vamos dizer assim, né, o único instrumento que o Brasil é signatário dessa convenção que pode ser utilizada, mas que ainda não é no Brasil, né? Nós temos um quadro, além dessa vulnerabilidade legal, e a soja está avançando no Mato Grosso, né, agora é considerada uma área de uso restrito, e, segundo o Código Florestal, as instituições de pesquisa é que vão dar as recomendações para a exploração ecológica. O meu receio é que a única instituição que vai ser chamada a opinar sobre isso é a Embrapa, que a essa altura já deve estar desenvolvendo uma soja para plantar dentro do Pantanal ali, que pode inundar uma época do ano, vai dar debaixo d'água, eu não duvido que assim aconteça, né? Ou seja, além da vulnerabilidade legal, há também uma vulnerabilidade institucional, que é a desestruturação dos órgãos para fazer essa gestão, né? São normalmente os órgãos ambientais, os orçamentos mais pífios, tanto na administração federal, quanto estadual, quanto municipal. E o fato é que, nesse quadro, nós temos aí alguns desastres anunciados, né? Ou seja, né, são previsíveis, alguns deles foram denunciados, né? Mas, nesse quadro, o mercado está acima de tudo e a natureza à margem da lei, né? O exemplo do que aconteceu lá em Barcarena, está em Barcarena, no Pará, né? Em que uma empresa, a Hidroalunorte, né, paz, meus senhores, na Noruega, onde os padrões são restritivos e, né, exemplo internacional, só que uma empresa com capital público, ela vem para o Brasil para quê? Usar todas as cautelas e as precauções que eles utilizam na Noruega, que encarece um pouco. Aqui no Brasil, tudo é possível e ninguém é responsabilizado, então a empresa achou melhor soltar todos aqueles rejeitos e afetar comunidades tradicionais que ali, né, sofreram as consequências. Aí os outros exemplos de Mariana, Brumadinho, são tragédias, né, que, infelizmente, podem e devem se repetir no Brasil, infelizmente, né? Além disso, nós temos aí impactos na Amazônia e sobre os recursos hídricos de grandes obras de infraestrutura, que incluem rodovias, aberturas de rodovias, pavimentação, grandes hidrelétricas, né, que estão levando à judicialização dos licenciamentos. Eu tenho examinado e detidamente alguns relatórios de impactos ambientais de grandes empreendimentos, né? São óbvias as inconsistências desses estudos. Primeiro, na delimitação da área de influência. Por quê? Porque na área de influência que vai o empreendedor é obrigado ali a adotar todos os investimentos e tal para compensar. Ou seja, normalmente a delimitação é assim, de uma hidrelétrica, a área de influência é só onde o lago está. Ou seja,
a montante, a jusante, nada disso é considerado, ou seja, os impactos são subdimensionados e as compensações ambientais compensam, entre aspas, né? Ou seja, nós temos aí dezenas e dezenas de compensações que foram definidas em estudos, não foram implementadas e seguem tudo como dantes no quartel de Abrantes, ou seja, ninguém é responsabilizado por coisa alguma, né? Com relação às hidrelétricas da Amazônia, além dos impactos sobre socioambientais, sobre populações tradicionais, o avanço do desmatamento no entorno, que acontece naturalmente em todos esses casos, além disso, existem estudos que mostram que na Amazônia, em função das características locais e da mudança do pulso de inundação dentro da hidrelétrica, você tem uma quantidade de emissão de gases do efeito estufa altíssima. Ou seja, é uma energia limpa, que é o que é vendido internacionalmente, né? Está longe de ser. Se apenas considerássemos os impactos socioambientais, essa energia não poderia ser considerada limpa. E nós estamos num nível de dependência de uma matriz hidroenergética que é um alto risco para o Brasil. Considerando que nós estamos num momento de mudanças climáticas que impactam diretamente os recursos hídricos, nós ficarmos dependentes apenas de uma matriz energética, isso é também do ponto de vista econômico de alto risco. Então, o desafio, aí já caminhando para a conclusão, né, de concretização de uma justiça socioambiental, né? Primeiro, é o reconhecimento do direito à água como um direito fundamental, né? Ou seja, além dessa conexão que esse direito tem com o direito ao meio ambiente sadio, equilibrado, com o direito à saúde, ele tem também uma dimensão cultural e espiritual para essas populações tradicionais, para os diversos povos que vivem da água e conservam os recursos hídricos, né? Então, como consequência desse direito que está reconhecido no texto constitucional, né, porquanto o direito ao meio ambiente é um direito fundamental, já reconhecido nos tribunais superiores, mas o direito à saúde, ou seja, o direito do acesso à água de qualidade, obviamente, também é um direito fundamental. Então, decorre desse direito, desse reconhecimento, o dever de não degradar, ou seja, essa explorabilidade ela é limitada, tem que ter limites, né? Então, nós precisamos de que pelo menos alguns rios da Amazônia sejam preservados de represas, de barramentos, porque isso tem um impacto sobre a ictiofauna muito grande, muito severo, né? Além de impactos sobre populações tradicionais. O dever de agir, ou seja, que é a função estatal reguladora, que pressupõe uma gestão participativa, o acesso à informação, a população precisa estar informada, a proibição do retrocesso, que já mencionei aqui, que fica com uma interrogação, né? Precisamos de decisões, tanto jurídicas quanto políticas também, que apoiem a contenção do desmatamento, a recuperação de áreas degradadas na Amazônia. Por enquanto, a irresponsabilidade ainda é a regra, né? A responsabilidade também não só dos degradadores, mas também dos financiadores, né? Precisamos ter salvaguardas para que garantam a responsabilidade de quem está financiando essas obras tão impactantes no ambiente, né? E que essas demandas socioambientais sejam olhadas com um olhar mais ampliado e inclusivo, né? Porque existe toda uma realidade multicultural aí que está invisibilizada, ou seja, as populações indígenas não são ouvidas, não são consideradas, são muitas vezes usadas como massa de manobra. Os reconhecimentos já internacionais, na Corte Interamericana, do direito à consulta livre, prévia, informada, isso não é respeitado no Brasil. Ou seja, nós temos avanços, né? Dentro do judiciário temos avanços, e aí eu cito apenas algumas dessas decisões que podem e devem estar sendo empregadas frequentemente nas decisões que envolvam recursos hídricos, a defesa de recursos hídricos. Primeiro, a inexistência de um direito adquirido a poluir, a degradar o meio ambiente, né? Isso é o óbvio,
mas o óbvio precisa ser dito e precisa ser reafirmado e constar das decisões judiciais para que elas não sejam suspensas em suspensões de medidas de segurança que, muitas vezes, um jogador monocrático ignora toda a coleta de provas e análises que foram feitas e em cima de interesses, são políticos. Eu sei como é isso. Eu vejo no interior, como procurador do Estado, eu cheguei a receber telefonema de ministro por causa de uma hidrelétrica que, vamos dizer assim, pequenininha, um feijãozinho com arroz ali, mas é interesses, né? E não são interesses do ponto de vista estratégico, pelo bem do país, não são. O que nós vimos com Belo Monte eram interesses econômicos, era corrupção, era a distribuição de parte desses recursos da obra mais cara já realizada no país. A súmula também, que não admite a aplicação da teoria do fato consumado em termos de direito ambiental. A realidade é ainda, infelizmente, diferente, né? E o fato consumado existe e só existe contra o meio ambiente. Nunca vi um fato consumado para o ambiente. Não, está consumado que essa floresta tem que ser preservada. Não. Consumado que já derrubou, agora deixa assim, e já temos diversos julgados reconhecendo o fato consumado, mas a jurisprudência está avançando, né? E ainda o princípio o indúbio, né, pro natura, que está ligado à proteção da saúde, da biota, né, um julgado do ministro Benjamin. E eu finalizo com uma decisão, uma declaração do Fórum Mundial da Água, em 2018, a declaração dos juízes sobre a justiça da água, que é o princípio indúbio pro água, consistente com esse princípio do indúbio pro natura, né? No caso de incertezas, né? As controvérsias sobre a água e meio ambiente, antes de serem decididas, devem ser interpretadas as leis e aplicadas de uma forma mais suscetível de proteger e conservar os recursos hídricos e os ecossistemas relacionados, né? Então, é necessário nesse esforço não apenas a atuação do judiciário, mas, né, o apoio da sociedade civil, a presença dos magistrados nos lugares onde essas grandes obras são impactantes. É preciso que o juiz faça uma inspeção, vá ver o que está acontecendo com a comunidade que está reivindicando, se isso tem algum fundamento, se são decisões que muitas vezes vão afetar milhares de pessoas. Eu vi queixas de comunidades indígenas de que simplesmente foram ignoradas, não foram consultadas e só foram informados depois que os impactos já haviam se concretizado, causando danos irreversíveis a patrimônio para eles cultural e também espiritual, né? Então, isso, nosso esforço comum, e tanto os magistrados, os membros do Ministério Público aqui presentes, os membros da academia, né? É importante que somemos esforços no sentido de fortalecer essa proteção do meio ambiente e assegurar às gerações futuras, né, que essa equidade inter e intrageracional seja uma realidade em nosso país. Muito obrigado, senhores.